Levante sua mão para o céu. Diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu abro a minha mente e o meu coração para receber a palavra de Deus, que me fortalece, que renova a minha alma, que edifica o meu espírito, que abençoa a minha vida. Que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais estejam abertos, no precioso nome de Jesus. A Ti, somente a Ti, eu dou a honra, eu dou a glória, eu dou louvor e eu dou adoração, no nome de Jesus. É uma música que é do Marcos Witt. Já comecei, avisa lá que eu já comecei, tá? Estou no horário, por favor. Ativa o Alfa. Eu não lembro ali. Tem que achar aí. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. A Ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou. Me rendo a Ti, Senhor. Me rendo somente a Ti, o Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande eu sou. Levante as tuas mãos e diga assim para Ele: eu quero que governes minha vida, me dou em sacrifício a Ti. Eu quero que Tu ordenes meu caminhar, que sempre viva Jesus subiu o monte Getsemane e Ele foi orar. Enquanto Ele orava e derramava o seu coração diante do Senhor, os discípulos dormiam. E Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porém que não seja feita a minha, mas sim a Tua vontade. Sendo Deus, Ele destituiu-se da sua própria glória e tornou-se servo, lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo que Ele foi chamado para servir. Da mesma forma, nós também fomos chamados para servir a Deus e servir uns aos outros. Não ferir, mas amar. Não ofender, mas perdoar. Que a vontade de Deus possa ser progressiva e crescente. Que dia a dia nós possamos entender a oração do Senhor. Que não seja a minha, mas sim feita a Tua vontade. No precioso nome de Jesus. Aleluia. A Ti, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o grande eu sou. Me rendo a Ti, o
Todo-Poderoso, o que é e o que será, e o grande som. Diga para ele: me entrego. Me entrego. Agora diga comigo: eu quero que governe. Quero que governe minha vida. Me dou em sacrifício a ti, Senhor. Eu quero que tu ordenes meu caminhar, que sempre viva. Eu quero que governe, diga pra ele. Que governe minha vida. Me dou em sacrifício a ti, Jesus. Quero que tu ordenes meu caminhar, sempre viva. Que eu sempre viva em tua vontade. Sempre viva. Oh, sempre viva. Pai, fala ao nosso coração. Fala ao nosso espírito. Revela a tua boa, agradável e perfeita vontade. Dá-nos maturidade, que não sejamos como meninos, mas que sejamos homens e mulheres de Deus. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, somente a Ti, honra, glória, louvor e adoração, pelos séculos dos séculos. Que os nossos olhos, nossos ouvidos, Pai, estejam dispostos a Te ouvir, no nome de Jesus. Como discípulos, Senhor, nos assentamos e ouvimos a Tua boa palavra. Senhor, assim como Maria, aos Teus pés, ouvindo a Ti. Marta estava ansiosa com muitas coisas, mas Maria, ela escolheu a melhor parte, a boa parte. E nós escolhemos Te ouvir, no nome de Jesus. Levante tuas mãos, diga: obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença, no nome de Jesus. Diga um amém. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Pode sentar. Obrigado, gente, meninos, meninas, senhores, senhoras, senhoritos e senhoritas. Eu quero falar para você algumas coisas importantes. E eu quero que você abra sua Bíblia primeiramente comigo em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Semana que vem nós teremos 2 cultos e eu vou iniciar o ensino sobre questões financeiras. Existem algumas pessoas que elas querem aprender sobre prosperidade. Eu penso que antes de nós aprendermos sobre prosperidade, nós precisamos ter educação financeira. Diga: educação financeira. Me perdoe a minha sinceridade, eu acho que o homem delicado não pega bem. Eu acho que o macho, ele tem que ser educado e não delicado. Aí você está lindo. Não fica legal assim. O homem, o macho, delicado é a mulher. A mulher foi feita para ser delicada. Eu não sei você, mas a minha costela é muito sensível. Tocou, eu sinto cócega. Algumas pessoas não têm cócega, mas eu tenho cócegas na costela. A mulher foi feita da costela, porque a costela é uma parte do homem em que é sensível. O homem foi feito do pó da terra, bruto, grosso.
Nós fomos feitos assim. Então, um homem, um macho, ele tem que ser educado e não delicado. Eu gosto de flores, tanto que a pastora Carla, semana passada, eu falei, deu flores para nós. Acho lindas as flores. E nem por isso eu sou delicado. Eu procuro ser educado. As mulheres, sim, devem ser delicadas. Eu, particularmente, nada contra, mas eu acho que mulher não deveria jogar futebol. Minha opinião. O senhor tem algum preconceito? Não, eu acho que mulher não foi feita para sair. Pá! Bater no peito. Eu acho que mulher não foi feita para isso. Não sei. Desculpa aí as mulheres que gostam de jogar futebol, mas se eu fosse solteiro, eu não casaria com você não, que eu ia apanhar de você, não ia dar certo. Então, eu preferia uma pessoa, se eu fosse solteiro, uma pessoa mais delicadinha, assim, sabe? Eu falo com amor, amém? Mas tem homem que gosta dessas coisas. Ah, pastor, minha mulher carrega até pneu. Amém, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Mas eu creio que Deus não fez a senhorita para isso. Mas se a senhora gosta de jogar futebol, ter as unhas sujas, monocelha, fica à vontade, irmão. Por que o senhor está falando isso, pastor? Não sei. Mistério. Segura aí, chupa essa manga. Efésios capítulo 6, versículo 10. Acharam? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam ou revistam toda a armadura de Deus. Diga comigo, armadura de Deus. A cada 24 horas você deve pedir a armadura de Deus. Jesus disse o pão nosso. O pão é palavra e alimento. Palavra é espada. É uma arma de ataque. Visto a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão ou com a oportunidade do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Eu quero dizer para você primeiro, preste atenção, não converse, mamães, tiverem com criança pequenininha, tiver que amamentar, vá na escolinha, Deus abençoe. Põe minha mensagem lá, pode tirar, obrigado. Eu quero dizer para você que não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Existe uma guerra entre o diabo e o homem. A Bíblia, nós falamos isso, mas algumas pessoas não conseguem compreender algumas coisas. Existe uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual, ela exige de nós armas espirituais. Diga, armas espirituais. As armas espirituais, elas estão elencadas aqui na palavra de Deus, elas estão listadas aqui. Quais são as armas que nós temos para lutar? Por quê? Porque dependendo do nível de guerra que você entra, o tipo de luta que você enfrenta, você pode vencer ou você pode ser derrotado. Aos olhos de Deus, na visão de Deus, quando Deus olha para um filho dele, para uma filha, Deus o vê como um rei, um sacerdote, um príncipe, uma princesa, como alguém que tem poder e autoridade que o Senhor concedeu. Autoridade significa que Deus autorizou você a invadir o mundo espiritual em certos aspectos e vencer. E eu vou explicar o que eu estou falando para você. Então nós temos armas, as quais nós chamamos de ferramentas. Essas ferramentas, elas nos foram dadas por qual motivo? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo controlado e dominado por um príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás ele é chamado de príncipe, Satanás ele é uma potestade. Potestade significa autoridade. Muitas vezes, quando pego um livro de direito, por exemplo, fala sobre o juiz de direito como potestade. Significa que é alguém que tem autoridade sobre outras pessoas. Então, Satanás ele é uma potestade, ele é uma autoridade. Ele tem autorização
para agir. E quem concedeu essa autorização ao diabo para agir? Foi Deus, não foi? Sim ou não? Não, não foi Deus, foi Adão. Por quê? Porque Deus deu a terra para Adão e Deus disse dominar. E quando Deus disse domínio, Deus disse governo. Então, Deus colocou a chave na mão de Adão, o governo, o martelo, a espada, o cetro, a autoridade. Adão transferiu essa autoridade para o diabo ao desobedecer a Deus. Transgrediu a lei. Quando você tem uma aliança, eu falei aqui outro dia sobre aliança. Aliança tem começo e aliança tem fim. Você pega o Antigo Testamento, há um começo e um fim. Você pega o Novo Testamento, a Bíblia fala que o tempo da graça tem um começo e o tempo da graça há de terminar. Outra coisa para você entender, por enquanto, quem tem o domínio do reino é Jesus. A Bíblia diz que no futuro Jesus vai passar o domínio novamente para o Pai. Isso vai retornar para a mão de Deus, para a mão do Pai. O Pai vai dominar e vai governar com poder e autoridade. Isso nós vamos ver no milênio, é outra história. Então, o que acontece conosco? Nós fomos chamados por Deus para governar essa terra. A oração do Pai Nosso é uma oração muito simples, mas ela é muito profunda. A Bíblia fala que Jesus começa a orar e Jesus chega um momento que ele fala assim, ele fala o reino, ele chama o reino, ele diz, venha o teu reino. O reino também significa governo. Jesus está pedindo para Deus trazer a manifestação, a instalação do reino de Deus. Existem 3 fases do reino, venha, manifeste e se estabeleça o reino de Deus. E como é que isso acontece, pastor? Nós precisamos de ferramentas para isso. Então veja só, você passa aqui pela cidade e você vai descobrir que existem, por exemplo, alguns bairros em que o nível de violência é muito grande. É um bairro em que acontece muita morte, ali há muita droga. Outros bairros você vai descobrir, por exemplo, tem uma cidade aqui no Paraná que eu não sabia, que ela tem o maior índice, é uma cidade próxima nossa aqui, ela tem o maior índice de suicídio de todo o Paraná. Então, você identifica logo que existe um espírito ali de morte que age na vida das pessoas. E aí precisa se trazer a manifestação e o estabelecimento do reino de Deus naquele lugar. E como é que faz isso? Aí existe todo um critério para se fazer uma unção na cidade, para se fazer uma quebra de maldição, para se fazer algumas coisas. Então eu preciso de ferramentas e eu preciso de conhecimento. Eu falei 3 coisas para os meninos no acampamento deles que são importantes. Primeiro, eu falei que uma das coisas mais importantes, um dos princípios mais importantes é o amor. Segundo, qual que foi que eu falei? Conhecimento. E o terceiro? O planejamento. Então, eu preciso primeiro, para estabelecer o reino de Deus, são princípios que você vai usar na sua vida, em toda a sua existência. Enquanto você estiver nesse planetinha aqui, que é apenas uma favelinha do universo, você vai usar esse princípio. Eu preciso primeiro ter um amor a Deus e amor ao próximo, porque senão eu não vou gastar minha vida, investir a minha vida em pessoas, ou em cidades, ou em quem quer que seja, se eu não amar a Deus e amar o próximo. Segundo, eu preciso conhecimento de Deus para instalar o reino naquele lugar, naquela cidade. Então vamos supor que os pastores da cidade, eles peguem o jornal e falam assim, gente, a nossa cidade ela tem o maior índice de suicídio de todo o Paraná. As pessoas estão se matando. O que nós vamos fazer? Vamos ficar aqui na igreja só orando, glorificando a Deus. Isso é muito bonito, é bom, é excelente, é ótimo, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas nós não fomos chamados para ficar entre 4 paredes. Isso aqui eu costumo chamar, ou não me entenda mal, ou de um hospital o qual nós tratamos feridas, ou de um quartel o qual nós treinamos os soldados, mas o verdadeiro soldado, ele é treinado no furor da guerra e da batalha. É ali onde, como diz o ditado, o bicho está pegando. É ali onde a coisa está feia que ele tem que ir para a guerra. Então escute isso, para que o reino de Deus seja estabelecido, eu preciso compreender algumas coisas como Deus trabalha. Então, primeiro, a autoridade que Jesus recebeu, ele transferiu para a igreja. Diga, eu tenho autoridade de Deus. Autoridade de Deus significa que você está autorizado a agir nesse mundo. Então, autoridade significa
eu estou autorizado a agir nesse mundo. Autoridade significa? Agir em quê? Fazer o quê, pastor? Pregar o evangelho. Diga aí, pregar o evangelho. Eu falo, você repita. Curar os enfermos. Expulsar os demônios. Trazer o reino. Sua manifestação. E o que mais? Que eu falei? Estabelecimento. O que significa estabelecer o reino? Então, naquela cidade X, aqui pertinho de nós, o que mais acontece? Suicídio. E você pega uma faixa etária, a grande maioria são de jovens. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar por essa cidade, a nossa região, por causa desse índice de suicídio. Então, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o conhecimento de Deus, eu vou buscar quais são as leis de Deus, quais são os critérios para que eu possa orar por essa cidade. Então, quando se trata de cidade, se trata de um território maior. O primeiro nível de autoridade que toda pessoa tem é a favor de si mesmo. Então, diga, eu tenho autoridade sobre minha vida. Outra vez. De novo. Quando é que você tem autoridade sobre a vida de outra pessoa? Então, aí está o detalhe. Se eu não conheço o princípio, eu não posso aplicar. Quando é que você tem autoridade sobre a vida de outra pessoa? Então, eu explico. Quando existe uma aliança, por exemplo, por que o pai e a mãe têm autoridade sobre o filho? Porque existe uma aliança de filiação, paternidade e filiação. Por que o marido tem autoridade sobre a esposa? Porque existe uma aliança de casamento. Por que é que um pastor tem autoridade sobre as suas ovelhas? Por que um patrão tem autoridade sobre o empregado? Por que o governo tem autoridade sobre os seus cidadãos? Aí tudo você vai descobrir que existem alianças, existem critérios. É assim que Deus trabalha, é assim que a humanidade funciona. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então preste atenção nisso. Você tem autoridade sobre a cidade, São Paulo é muito grande, Santa Teresa. Você tem autoridade sobre a cidade de Santa Teresa? Sim ou não? Não. Você tem autoridade sobre a cidade de Cascavel? Sim ou não? Também não. Você tem autoridade onde? Então você tem que ver qual o nível de autoridade que você tem. Ou seja, até onde vai o seu nível de ação aos olhos de Deus. Então, primeiro, você tem autoridade sobre a sua vida, o seu espírito, sua alma, o seu corpo. Segundo, você é pai e mãe, então você tem autoridade sobre seus filhos. Terceiro, você tem autoridade sobre a sua casa. Quarto, você tem autoridade na rua que você mora, no bairro que você vive. Quando se trata de algo maior, tipo cidade, aí você já não tem autoridade. Você pode orar, mas não guerrear. Diga, orar, mas não guerrear. Por quê? Porque para guerrear por uma cidade, escute isso, príncipe luta com príncipe. Repete. Então existe um principado na cidade que cuida da cidade. Quando você, por exemplo, sentido Maringá, você pega a Avenida Brasil, você vai chegar naquela fonte das águas, eu não sei se o nome é esse, você vai ver que tem um pilar grande, tem um leão com asa. Quem já prestou atenção nisso? Se você estudar aquilo vem da Babilônia, aquilo representa um anjo caído, aquilo representa um principado. Você vê que ele está num lugar alto, imponente, cuidando toda a cidade. É uma simbologia que tem ali. Algumas pessoas, elas entendem que elas têm autoridade diante de Deus e elas saem brigando com todo tipo de demônio, com todo tipo de principado, sem entendimento. Autoridade é uma coisa, experiência e conhecimento é outra. São duas coisas diferentes. Então, até onde vai o seu nível de autoridade? Até onde você pode orar? Se nós resolvemos orar por essa cidade, que eu estou dando um exemplo para vocês, em que o nível de suicídio é altíssimo,
Então, quando se trata, eu preciso ter pelo menos 7 pastores de denominações diferentes. Porque existe um princípio em Apocalipse, ao qual Jesus mandou 7 cartas a 7 igrejas diferentes. Se eu conseguir 7 pastores, então eu consegui uma união, uma unidade, um acordo, uma aliança entre nós. Aí eu posso orar pela cidade. Se eu conseguir mais pastores e ainda a ordem de pastores da cidade como apoio, melhor ainda. Então eu preciso saber aonde eu vou. Aonde eu posso pisar, onde eu posso conquistar. Então você tem que saber qual é o nível de autoridade que você tem. Então, o primeiro nível, você tem autoridade sobre o seu corpo, sua alma, o seu espírito. E isso é inquestionável. Deus te autorizou a orar por você e Deus te autorizou a orar por pessoas. Você pode orar, se humilhar, pedir perdão. Pastor, não posso orar pela cidade? Você deve orar pela cidade. Eu não estou falando de oração. Eu estou falando de guerra, de batalha espiritual. Existem pessoas que, nesse país, foram pessoas que quase perderam a própria vida, como, por exemplo, a pastora Valnice Milhomes. Ela foi chamada por Deus para guerrear por uma nação. E quase a vida dela foi ceifada, tamanho nível de guerra que ela entrou. Então você tem que entender que oração de guerra, batalha espiritual, não é para a gente brincar. Isso é algo muito sério. Tanto que eu ensino 3 níveis desse seminário. Esse aqui é o nível primeiro, depois tem o segundo, tem o terceiro. O segundo a gente fala sobre igreja, o terceiro nós falamos sobre territórios. Mas só para você entender. Então, eu tenho autoridade sobre minha vida, e eu tenho autoridade sobre aquelas pessoas que se submetem e sujeitam a mim. Eu tenho autoridade sobre a rua, sobre o bairro que eu moro. Ótimo, então vou orar, vou buscar a bênção de Deus, vou evangelizar, vou interceder, vou pedir. Quando você ora e se humilha, você está falando com Deus. Olha para mim, escute isso. Quando você ora, se humilha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, se arrepender de seus maus caminhos. Então, o povo de Deus se humilha, está falando com Deus. Mas quando você entra em uma guerra, você não está falando com Deus. Olha aqui para mim, escute. Você está confrontando o diabo. São 2 coisas diferentes. Falar com Deus e confrontar o diabo. Consegue entender o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, falar com Deus é uma coisa. Senhor, eu oro por essa cidade, abençoa o prefeito, abençoa os vereadores, traga a indústria para a cidade, Senhor, abençoa a cidade, Senhor, em nome de Jesus, e tal. Eu estou falando com Deus, não estou conversando com o capeta. Só que Jesus nos deu autoridade sobre o diabo. Para quem que ele deu autoridade? Para todo filho. Então ele disse o seguinte: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então existe uma coisa interessante. Diabo se resiste, demônio se expulsa. Então já tem 2 ensinamentos diferentes. A Bíblia fala sobre isso. Bem, orei, jejuei, falei com Deus, me consagrei, me separei e tal. Beleza. Agora eu saio desse nível de oração e eu vou confrontar agora o inferno. Satanás, você que está agindo na cidade. Então o diabo vai pegar a Bíblia, porque ele conhece as Escrituras. Ele vai dizer assim, bom, já que você vai brigar a nível de cidade, então eu vou ver se você está dentro daquilo que o seu Deus estabeleceu. Primeiro, seu Paulo, você está sozinho. Segundo, você não recebeu uma unção apostólica para isso. Estou dando um exemplo para você entender. Terceiro, eu não tenho, escute o que eu estou falando para você. Eu não tenho medo de você, porque você tem algumas coisas que você precisa arrumar na sua vida. Então, ele sabe tudo. Quando eu entro no nível de cidade, no nível de guerrear com principado, a conversa não é com expulsar demônio, gente. Esses bichinhos que a gente às vezes pega algumas pessoas, expulsa, isso aí é café pequeno. Quando você entra em nível de autoridade territorial, é príncipe. E o que é um príncipe para você entender? Rapidinho. Há um homem na Bíblia chamado Daniel, um profeta de Deus. Daniel recebeu autoridade para orar e interceder pela nação de Israel. E aí a Bíblia diz que vem um anjo. Esse anjo chama-se Gabriel. Gabriel vem, traz a resposta. A Bíblia diz que Gabriel, ele recebe um outro anjo, um anjo caído, que vem ao seu encontro e o segura
por 21 dias. Eu acho assim, por exemplo, o UFC ou o MMA, essas lutas um pouco violentas, mas elas têm a duração de quê? 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? Quanto tempo tem? Boxe, essas coisas. Ok, agora você imagina uma briga de anjo durante 21 dias. Anjo não se cansa. Paulada, espadada, escudada, cabeçada, pescotapa. O que você imaginar? 21 dias, um anjo de Deus brigando com o anjo do diabo. Para você entender o que eu estou falando de batalha espiritual quando se trata de nível territorial. Diga nível territorial. Não é essas briguinhas que demoram 40 minutos, 1 hora e o cara sai tudo arrebentado. Não, é 21 dias. Você sabe o que é 21 dias? Você não sabe. Você não consegue brigar 21 dias. Então, o nível de resistência, quando se trata de território, é muito grande e violento. E aí, Daniel continua orando porque ele quer uma resposta de Deus. Mas Deus já havia enviado a resposta. Porém, houve uma resistência. E Daniel continua orando. Deus, cadê a minha resposta? Deus, Deus. Algumas vezes a resposta vem através do Espírito Santo. Outras vezes a resposta vem através de um anjo. Outra vez a resposta vem de outra forma. Mas no caso de Daniel, nós temos a resposta através de um anjo. E aí, o que precisa? Deus chama um outro anjo, que na realidade é um arcanjo chamado Miguel, e Deus fala assim, vá ajudar Gabriel. Para e pensa, a autoridade e a violência desse anjo caído era tão grande que Gabriel, um anjo de Deus, não consegue passar. Então, quando se fala em anjo caído, nós não estamos falando em demônio, em esses espíritozinhos safadinhos sem vergonha, pombagira, Zé Pilintra, mulu de cemitério, isso aí não é nada. Nós estamos falando em nível de violência em que anjo de Deus não consegue ultrapassar. Tamanha a violência que eles são e que eles têm. E a força e a autoridade. Então, não se brinca com oração de guerra, gente. Não se brinca com expulsar demônio, não se brinca com isso. E o que Deus faz? Deus manda um arcanjo em que o nível de autoridade e força é maior. E aí, o Gabriel ainda fala assim, olha, Miguel ficou no meu lugar brigando e eu tenho que voltar para ajudar ele. Eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, mas que nível de autoridade que esse capeta tem? Em que um anjo do Senhor não deu conta? Então, quando nós vemos o mundo, violência, morte, crise, desgraça, tragédia, é esse nível de anjo caído que tem dominado o mundo e as pessoas. É esse nível em que nós não entendemos, em que nós achamos que existem pessoas que falam, não, porque eu tenho autoridade. Será que você tem? Você precisa saber se você tem autoridade. Se você tem autorização de Deus, se você consegue entender os princípios, você tem conhecimento suficiente para isso. Então, primeiro, repetindo e sendo repetitivo, me perdoe. Você tem autoridade sobre a sua vida e sobre as pessoas que você tem aliança. Já falei, pai, mãe, marido, patrão, enfim, essas coisas. E aí Gabriel chega e fala assim, olha, aconteceu isso, e eu vou ter que voltar porque Miguel ficou no meu lugar lá, brigando, nós vamos ter que resolver esse assunto. Você acha que é brincadeira a guerra espiritual? Em que um anjo de Deus não consegue passar se não vier outro? Em que um anjo, que a Bíblia diz que eles são magníficos em força e poder e não consegue passar? E aí o Senhor, sabendo disso, o Senhor precisa dar para nós armas espirituais. Diga, armas de guerra. Se você exercitar esse conhecimento que você está tendo aqui, o nível de autoridade, ele cresce ou diminui. O seu alcance pode crescer ou diminuir. Vai depender de você, não de Deus. Por que algumas pessoas são chamadas para orar por cidades? Outras são chamadas para orar por bairros.
outros são chamados para orar só pela sua casa, sua família. Nós temos um homem na Bíblia inteligentíssimo, ele construiu um navio, Noé. Ele gastou cerca de 120 anos para construir o navio. E as únicas pessoas que Noé conseguiu salvar, o nível de autoridade de Noé, família, diga nível de autoridade. Qual foi? Por que ele não conseguiu ganhar mais ninguém? Porque ele não tinha nível de autoridade para conquistar outras pessoas. E Pedro fala no Novo Testamento que ele foi pregador ou pregoeiro da justiça. Por mais que ele falasse, ele não conseguiu alcançar. 120 anos falando. Então, queridos, se você não ganhar ninguém, mas pelo menos ganhar a sua família, dá glória a Deus que você está no mesmo nível de unção de Noé. Ótimo, ganhei minha família, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, nós vemos esses princípios bem estabelecidos na Bíblia. Nós vemos os critérios bem estabelecidos na palavra de Deus. Agora, o que Deus faz? Deus, sabendo que Ele tem um desejo, um propósito, um alvo, um projeto, um plano para cada um de nós, então Deus quer que nós cresçamos nesse nível de autoridade. E o que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas, elas não conseguem entender por que fulano consegue mais longe do que eu e por que eu não consigo chegar onde ele chegou, por vários motivos. Todo nível de autoridade, toda unção, ela vem como semente, diga semente. Então Deus dá uma semente para você conforme a sua capacidade. Você precisa agora semear, cuidar dessa semente, fazer ela crescer, multiplicar e frutificar. Para que você possa continuar. Colhe, planta mais, e assim vai. E aí o Senhor, Ele vai dar para você semente de palavra, de revelação, de unção, de graça. O favor de Deus vai te alcançar. Diga um amém. Só que Deus não quer dar só isso. Deus quer proteger você e quer guardar você. Então a Bíblia diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força de seu poder. E Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga, armadura. A armadura de Deus é a proteção de Deus para nós. Então existem algumas armas, as quais nós temos aqui, eu quero falar algumas delas para vocês. São muitas, mas vamos falar das principais. Primeira arma de guerra que nós temos, qual é, gente? Não, leia aí, está saindo aí, está mostrando aí. A primeira arma de guerra. Fala aí. Ótimo. Então, vamos ler Marcos capítulo 16, rapidinho. Abra sua Bíblia, não precisa abrir aqui não, tá, Manuelzinho? Pode deixar assim. Vamos na Bíblia, rapidinho aí. Quantos trouxeram a Bíblia? Ok. Marcos capítulo 16, versículo 17. Então diz assim: estes sinais acompanharão ou seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então começa por aqui a coisa. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. O nome de Jesus, eu coloquei ali, eu vou ler ali. Ele funciona, mas só para quem tem autorização de Deus o Pai para usá-lo. Para isso é necessário ter o quê? O pessoal que foi no acampamento, o pastor Patrício falou muito sobre... Ótimo. Ser amigo dele, obedecê-lo, buscá-lo, significa oração, constantemente e ter prioridade, ou seja, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Pois a Bíblia diz que algumas pessoas usaram o nome de Jesus sem autorização e se deram muito mal. Seva era um sacerdote judeu e ele tinha 7 filhos. Esses meninos, esses jovens, esses homens, observaram o ministério de Paulo. Paulo curava as pessoas, expulsava demônios, pregava a mensagem de Cristo. E eles se tornaram exorcistas ambulantes. E eles falaram assim: nós vamos ganhar dinheiro expulsando demônios das pessoas.
Um certo dia, eles pegaram um homem realmente endemoniado. Ora, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O demônio falou: olha, eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês são quem? Eles tentaram usar o nome de Jesus, e ali não era um capetinha qualquer, era um demônio um pouco mais violento. Existe diferença, a Bíblia fala sobre isso, de demônio para demônio. Os discípulos fracassaram uma determinada vez, perguntaram para Jesus, Jesus falou assim: essa raça, essa casta, esse tipo, ele só sai quando você estiver preparado o seu coração, o seu espírito, com muita oração e muito jejum. E aí, esse demônio, um homem só, bateu no 7, rasgou as vestes de cada um deles, tirou a roupa deles, eles saíram correndo, diz a Bíblia, correndo, pelado, gritando, ferido, machucado. Um bateu em 7. Então, o nome de Jesus não pode ser usado como algo para dar sorte. Ah, eu tenho sorte, eu tenho azar. Não. Ou você tem a bênção, ou você tem a maldição. Ou você tem a graça, ou você tem a desgraça. Aí você tem que ver o que você tem. Então, uma arma de guerra é o nome de Jesus, que foi dado aos cristãos, aos crentes. Segunda arma de guerra que nós temos, eu quero que você abra sua Bíblia ali, Hebreus, capítulo 1. Que é algo bem interessante o que esse texto fala. Esse texto diz assim, Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado ou um tapete para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então diga, os anjos de Deus são enviados para ministrar, para servir, para proteger aqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Então existe um ministério angelical. E quando você, escute isso, quando você recebe a Jesus, entrega a sua vida a Jesus, Deus, ele incumbe um anjo para cuidar de você. Esse anjo, ele vai prestar conta diante de Deus. Agora, deixa eu falar algo para você. Os anjos de Deus, eles não obedecem à voz humana. Os anjos de Deus obedecem à voz de Deus. Amém? E então, quando é que o anjo de Deus nos obedece? Tem um mistério aqui. Olha para mim. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, Salmo fala sobre isso, obedecem à sua palavra. Então, eu não posso falar para o anjo assim: anjo, vem cá, preciso que você... Eu vou viajar, você vá do meu lado aqui, viu? Mesmo que eu passar dos 110, 120, 140, porque depois dos 110 o anjo vai embora. Então, você fala para ele não ir embora. Você fala, você vai ficar aí comigo. E se eu morrer, eu já estou guardado. Bobagem. Mas, enfim. Então, os anjos são enviados para nos guardar, nos proteger. Satanás pega o Salmo 91, versículo 11, e fala assim: por que você, Jesus, não pula daqui? Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tá. Quando é que um anjo de Deus obedece a um homem? Presta atenção. Os anjos de Deus obedecem a voz e a palavra de Deus. Então, os anjos de Deus obedecem o quê? De novo, os anjos de Deus obedecem o quê? Então, quando é que eles obedecem a um homem? Quando você dá voz à palavra. Entendi não, pastor. Quando você dá voz à Bíblia. Quando você fala o que Deus fala.
Acho que vocês vão entender. Deixa eu trazer para a criança. Você tem autoridade? Autorização de Deus para agir na terra? Sim ou não? Os anjos não são enviados para te servir? Sim ou não? Para te guardar, para te proteger? Para ministrar a sua vida? Hebreus fala isso, sim ou não? Então, escute isso. Quando você fala assim, Pai, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor, que foi colocado, se você tem um ministério de guerra, o anjo do Senhor que foi colocado no meu ministério, esse anjo de guerra, eu quero que esse anjo traga esse demônio aqui. Eu lembro de um pastor amigo meu, ele ministrou uma vez na nossa igreja há muitos anos, ministro Caetano, mora em São José do Rio Preto. Amigo de muitos anos, começamos o ministério juntos há 30 e tantos anos atrás. E o Caetano foi ministrar na Bahia, numa Assembleia de Deus. E ele me contando um dia por telefone, ele falou, Paulo, e eu comecei a orar sobre libertação, oração de guerra. E uma pessoa que estava no meio começou a jogar a cadeira para tudo quanto é lado, e os presbíteros, diáconos, ninguém conseguia segurar a pessoa, e aquele negócio ficou feio. Lá do altar eu dei um grito. Eu falei, larga essa pessoa em nome de Jesus. E eu falei assim, ele me contando, eu falei assim, Paulo, eu falei, anjo de Deus que está sobre o meu ministério, traz essa pessoa aqui agora. Ele falou, Paulo, a pessoa colocou as mãos para trás, e aí é como se o anjo colocasse a espada aqui no pescoço, ela... Aí eu perguntei para ele, por que você está com a cabeça levantada? Pede para ele tirar a espada, esse desgraçado. Eu falei, entendi. Ele falou assim, o anjo trouxe a pessoa à frente sem ninguém tocar nela. Você entende o que é nível de autoridade? Agora, às vezes, nós estamos aqui, demônio, fica quieto, tem 8 segurando ele. Então, você tem que crescer na autoridade. Ficou a dica aí, né? É indireta? Não, é direta. Essa foi direta. Então, se o seu nível de autoridade for um pouquinho maior, ele te obedece. Agora, se você tiver medo, pode ter certeza, você vai apanhar. Pode ter certeza disso. Ele me contando, ele falou, Paulo, eu descobri que os anjos de Deus, eles trabalham a nosso favor, desde que a nossa palavra, ela esteja alinhada com a palavra de Deus. Então, anjo não te obedece, querido. O anjo obedece a Deus. Ele é anjo de Deus. Ele vem para nos servir. O melhor exemplo que nós temos é mais ou menos assim. Você vai a um restaurante, senta na mesa, o garçom vem, traz um cardápio, e ele está ali para servir você. Porém, ele tem um patrão. Ele te serve, mas ele obedece principalmente ao seu patrão. Guarde isso. Então nós temos uma arma de guerra fantástica. É uma arma que nos ajuda, que nos apoia, que está conosco, muitas vezes até nos consolando. Você vê Jesus chorando, vem um anjo e diz a Bíblia que esse anjo ele abraça, ele consola Jesus. Tamanho era o nível de sofrimento que Jesus estava passando. Diz assim, a própria Bíblia nos ensina que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que vão herdar a salvação. Aí eu coloquei uma observação que é uma doutrina da nova era. A nova era tem ensinado atualmente muito sobre anjos, para que as pessoas possam ter o seu anjo de proteção como guia. Isso chama-se, isso é macumba, é feitiçaria. Ok? Guarda isso. Não podemos dar ordem aos anjos, somente o Senhor Deus pode. O que você deve pedir a Deus através de Jesus, e assim acontecerá. Então eu peço a Deus, por causa do nome de Jesus, e Deus dá ordem ao anjo. Estamos conversados? Amém ou não amém? Ótimo. Arma de guerra. Qual? Unção com óleo. Abra sua Bíblia, esse texto é muito legal. Isaías 10, 27. É um texto que eu amo muito. Olha, gente, aquele relógio ali é 8h35. Ali é 5 para 5 da tarde.
E no meu é 7h35. Acharam Isaías 10:27. Diz assim o texto sagrado: naquele dia o fardo deles será tirado de seus ombros, o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará por causa da unção, do azeite ou da gordura. O que é jugo? Jugo é como aquela canga que se coloca sobre os bois para puxar o carro. É a espécie de uma prisão. A Bíblia diz que o diabo, ele coloca jugo sobre nós. O jugo da dor, da doença, da enfermidade, da depressão, da opressão, da angústia, do desânimo, do desespero, e por aí vai. Há um jugo. A Bíblia diz que a unção de Deus, diga, a unção de Deus, despedaça o jugo. O azeite, gente, deixa eu... me dá um azeite aí para mim, tá? O azeite, ele é apenas uma simbologia do Espírito de Deus. A Bíblia fala sobre esse azeite, existe todo um estudo interessante sobre o azeite de oliva. Ele representa o Espírito Santo. Quando nós consagramos uma pessoa com azeite, quando nós ungimos uma pessoa, a Bíblia fala também, Tiago, sobre ungir o enfermo, por exemplo. Nós estamos fazendo várias coisas, estamos abençoando a pessoa, quebrando todo o jugo. Vai depender também do nível de fé que ela tem para receber aquilo. Agora, existem pessoas que elas não acreditam nisso. Mas por quê? Não sei. Cada um dá a sua desculpa. Não precisa disso aqui não, isso aqui é só uma simbologia. Mas a Bíblia fala para a gente ungir com azeite. Tiago, no Novo Testamento, fala. E quem pode ungir, pastor? Eu entendo que qualquer pessoa, desde que ela saiba o que ela está fazendo. Por exemplo, para você poder entender, se você vai no hospital orar para uma pessoa, você tem que ter conhecimento de como se faz a oração para o enfermo. Deixa eu te contar um caso que aconteceu próximo da cidade onde eu nasci. A cidade chama-se Passos, Minas Gerais. Eu nasci em Santa Rita de Cássia, é pertinho ali. Lá em Passos, o pastor de uma igreja, ele quase foi preso. Não me lembro se deu um processo ou não. Um membro da sua igreja foi no hospital orar por uma pessoa. A pessoa estava acamada, doente, não lembro se foi cirurgia, não sei o que foi. E o rapaz chegou lá, começou a orar pela pessoa, e ele sem muito conhecimento, sem muito entendimento. Esse é o problema de alguns. A autoridade nos é dada, porém a experiência é pouca. E ele disse assim: demônio que está nessa vida, num quarto de hospital, imagine você, manifesta aqui agora. E o demônio manifestou. E a pessoa tomando soro, deitada na cama, aquele negócio assim. Então você imagina, a enfermeira veio correndo, e quando viu o doente lá, o enfermeiro, ela falou: meu Deus do céu, vazou. Chamaram o médico, não sei o quê. Aí brigaram com o rapaz: você está doido? O que você fez com a pessoa? Você deixou ela nervosa? Achou que o rapaz tinha... Não, isso é demônio. Que demônio? Demônio é você, rapaz! Deu um problema. Por causa disso, alguns hospitais hoje, em alguns lugares desses escândalos, essas coisas, não deixam qualquer um ir orar. Alguns exigem até que você faça um curso de capelania. De certa forma, eu até concordo, porque tem muita gente que fala besteira e faz bobagem. Entende o que eu estou falando? Escute o que eu estou dizendo para você. Se você for orar para alguém e você entender a necessidade da unção, você pode fazer, desde que você saiba o que você está fazendo. Agora, por exemplo, não existe uma auto-unção. Eu vou me ungir a partir de agora, eu sou apóstolo. Não, apóstolo eu já sou. Depois de apóstolo, o que tem? Semideus. Então, vou me ungir, sou semideus. Pronto. Que valor tem isso? Nenhum. Uma unção, ela também é um reconhecimento no mundo espiritual. Uma pessoa
ela pode ser ungida, porém não reconhecida? Sim. Por isso que para que uma pessoa seja ungida, primeiro ela tem que ser reconhecida por Deus, pela sua igreja e por alguém que tem autoridade maior que ela. Agora, você pode ir no hospital e ungir uma pessoa? Posso. Pastor, eu posso ungir meu carro? Pode, desde que, qual o propósito do seu carro? Aí você unge o seu carro. Você está dizendo, Senhor, esse carro aqui, ele está ungido. O que significa? Ele está separado e consagrado para o serviço do Senhor. Ótimo. Que tipo de música você ouve no seu carro? Se o carro é do Senhor, você vai ouvir as músicas do Senhor. Agora, se o carro é do Senhor, você põe a música do capeta, o Senhor vai ficar meio chateado com você. Ele vai deixar o capeta te arrebentar. Então, cuidado onde você põe o azeite. De acordo com esse satanista Daniel Mastral, a unção é extremamente importante, uma batalha espiritual, uma vez que alguém seja consagrado e santificado por meio de unção com óleo, toda influência demoníaca, prévia ou posterior, será anulada, desde que a pessoa consinta de fato em esforçar-se para mudar a direção de seus caminhos e abandonar o pecado. Se não fizer, invalidará a unção. Então, a unção pode ser invalidada. A unção despedaça o jugo, mas luz e trevas não podem coexistir. Outra arma de guerra, a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Além das armas que você deve estar totalmente vestido com a armadura, para que as setas do diabo não possam atingi-lo, Paulo conhecia bem o exército romano e suas armaduras de combate. Por isso faz uma comparação com a armadura de Deus. Capacete da salvação. Qual o propósito do capacete? Proteger a sua mente. Lembre-se, o ataque do diabo é sobre a sua mente, pois ali está o seu livre-arbítrio, ali onde você decide as coisas. É aí que você decide se quer ou não quer, se faz ou não faz. Com o capacete da salvação, uma vez que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você passa a ter a mente de Cristo. O que significa esse capacete da salvação? Nós recebemos muita informação todos os dias. E nós precisamos filtrar essa informação. Olha aqui para mim. Alguém chega e conta algo para você, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha. Você perde as estribeiras. Você já começa, a sua cabeça já começa a ter uma série de desconfianças e você já começa a planejar o que você vai fazer. Eu vou arrebentar meu filho, eu vou acabar com meu marido, minha esposa vai me pagar por isso que ela fez. Não, não funciona. A sua mente tem que estar protegida, guardada. E a armadura de Deus, a cada 24 horas, você deve pedi-la para o Senhor. Amém ou não amém? Couraça da justiça. Conquanto a palavra couraça vem de couro, do qual era feita a proteção do tronco do soldado romano, a nossa couraça é de justiça. O que nos justifica? O sangue de Jesus. Nossa couraça é feita de sangue, o sangue de Jesus. O que significa isso? Eu estou justificado em Cristo. Eu estou perdoado em Cristo. Eu estou diante do Senhor justo. Então, diga comigo, eu sou justo em Cristo. Outra vez. Então, se alguém perguntar, você é justo? Você fala, em Cristo. E sem Cristo? Só uma desgraça. Calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É vestir o Evangelho verdadeiro, as boas novas, ser portador da paz, aonde quer que você vá. Muitos devem gostar daquele que carrega o Evangelho da Paz. Deve existir sempre um ambiente de paz, que as pessoas logo percebem. Olha aqui para mim. Você costuma levar paz às pessoas? Quantos de vocês conhecem alguém que por qualquer coisa a pessoa ela é aquela que faz barraco? Existem pessoas, irmãos, que elas não têm o evangelho da paz. Elas têm o evangelho da dissensão, da briga. Não, eu não levo desaforo para casa. Eu vou lá tirar a satisfação. Eu sou paciente com algumas pessoas na igreja, na família, eu vou esperando. Existem situações, houve uma situação aqui uma vez na nossa igreja, que o casal sabe que eu estou falando que eles estão aqui. Eu esperei mais de um ano para sentar e conversar com eles e resolver um assunto.
Eu esperei. Por quê? Porque muitas vezes a coisa está fervilhando, a panela está quente, você vai mexer, você vai se queimar. Então desliga o fogo, deixa quietinho ali, aquela situação vai esfriar. No momento certo você fala. Deixa eu te contar uma história para você poder entender. É real, mas ela é fictícia. Amém? É mais ou menos assim, ó. Então, imagina, casal na igreja, aqui na igreja. Olha para mim, escute. Esse casal tem filhos, filhas. Eu estou inventando uma história, mas isso aconteceu mais ou menos assim, tá? E aí um dia, um dos filhos, uma das filhas, alguém, começa a se envolver com lesbianismo na escola, ou com droga, alguma coisa assim. E aí, alguém que estuda na mesma escola sabe. Aí a pessoa chega e fala assim, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Aí você como pai, como mãe, como pastor, como alguém que ama a pessoa, você fala assim, poxa, eu preciso ajudar esse casal. Aí você chama o casal, os pais, e fala assim, olha, o seu filho, sua filha, está se envolvendo assim, assim, assim. E eu quero que você investigue isso. Estou falando para você que você é pai, eu também sou. Além de tudo, sou seu pastor. Aí a pessoa começa a investigar o caso e ela descobre que é verdade. Que a filha, o filho está se envolvendo com coisa que não deve. Para um cristão, para uma pessoa que se diz de Deus. Amém? E aí você fala assim, olha, vamos fazer o seguinte. Nós temos pessoas aqui na igreja que elas podem ajudar você. Vamos fazer uma ficha de libertação, vamos ajudar a pessoa, vamos colocar alguém para discipular, para cuidar. Você conversando com o casal. A pessoa fala assim, então eu vou orar, vou ver, pastor, depois eu converso com o senhor. Aí passa uma semana, passa 2, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Aí um dia você lembra e fala, nossa, o fulano não vem me procurar mais? Como é que está o filho dele? Como é que está a filha? Aí você chama, fala, fulano, e o que aconteceu com seu filho, sua filha? Não, pastor, que a gente não quer expor nosso filho ou nossa filha. Não, querido, não é expor, é ajudar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu aprendi uma coisa, gente. Defeito e qualidade, todos nós temos. Não vem falar para mim que você não tem, você tem. Meleca todo mundo fez na vida. Lembra quando você era criança que o catarro descia, se dava lambidinha? Todo mundo já lambeu o catarro. Não vem falar para mim que você é santo, que o único santo que eu conheço na Bíblia foi Jesus. Então, amém? Aí eu falo, mas rapaz, não é expor seu filho ou sua filha. Nós precisamos resolver essa situação. O que você fez? Eu tive uma conversa com meu filho, minha filha resolveu. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, isso não resolve, não. Conversa não resolve, você tem que fazer orar. Pode aconselhar? Pode, mas tem que passar. Existe um processo de oração, de libertação, de renúncia, de pedir de perdão. Se a pessoa envolveu em pecado sexual, a alma dela se liga a outra, tem toda uma questão por detrás, e você dá uma pressão na pessoa, querendo ajudar a pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Meu filho, pelo amor de Deus. A pessoa fica chateada. Isso aconteceu. A pessoa ficou chateada comigo. Um belo dia, ela chegou para o discipulador, chegou para mim e falou, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse. Eu te abençoo, está abençoado. Não, mas não é isso não. Eu quero ir para outra igreja. Por quê? Não, porque eu já não estou sentindo mais de ficar aqui. Eu já sabia por quê. Meu filho, então, Deus te abençoe, seja feliz. Beleza. Porque eu achei a igreja, agora achei a igreja que eles vão... Eu achei o pastor agora. Pensa numa igreja que é a igreja. Amém. E foi. Aí imagina que essa pessoa é seu amigo. Aí você encontra ele no mercado um dia. Sebastião, como é que você vai, rapaz? 2 homens, né? Se fosse 2 mulheres, oi, querida. É diferente. Aí, mas Sebastião, aconteceu que você sumiu da igreja. Não, Deus me livre, não aguentava mal pastor, não. Aquilo é um cavalo vestido de gente? Ele vai te contar o que aconteceu com ele? Vai? Não.
O pastor Paulo, pelo amor de Deus, é isso, é aquilo. Aí você não sabe da situação. Quem é o cavalo na história? Olha para mim. Sou eu. E se você não tiver o capacete da salvação, você não for uma pessoa inteligente, irmãos, ninguém gosta de expor a vida para os outros. Existem pessoas aqui na igreja que filho, filha se envolveram com droga, com isso, aquilo. Elas demoraram às vezes anos para nos procurar e pedir ajuda. Porque não quer expor filho, não quer expor a esposa, não quer expor o marido, não quer expor. Por que muitos não gostam do discipulado? Porque não quer expor os pecados dele. Ninguém gosta. E Tiago diz que existe um remédio. Confessar o pecado traz cura para a alma. E aí, o que aconteceu? A pessoa fala, e não, porque eu não aguentava mais aquele pastor, porque enchendo o saco da gente, porque esse negócio agora tem que ir na célula, tem que ir discipulado. Eu quero ser livre, eu estou servindo Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Aí você já está meio indignado comigo, você fala, mas é meu, quem aguenta aquele pastor, né? Meu Deus do céu, aquilo não nasceu, foi cuspido. Mas você não sabe da história dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quem é o cachorro na história? Pode olhar para o cachorro aqui. Isso aconteceu na nossa igreja. Aí você fica com raiva de mim. Mas ele não te contou o real motivo. E o que isso gera? Bem-vindo ao mundo do disse-me-disse. Ou popularmente conhecido, a fofoca. Sabe o fulano? Encontrei ele outro dia. Sabia que eu sou da igreja? Saiu, por quê? Porque o pastor foi um cavalo com ele. Ah, mas o pastor Paulo, quem aguenta ele? Aquilo é um animal. Mas que barbaridade. Aquilo é um cavalo crioulo. É um boi Nelore. Consegue entender o que eu estou falando? Diga para quem está ao teu lado. Abre os olhos, irmão. Ok. Escudo da fé. O soldado romano normalmente usava um escudo redondo no braço esquerdo para se proteger das setas do inimigo. Quando alguma seta passava, tocava na couraça e não penetrava. Da mesma forma, temos o escudo que é o da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. Quando chegar uma seta de enfermidade, levante o escudo da fé e diga o quê? Conforme diz a palavra de Deus em Isaías, 1 Pedro 2,24, Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras. Ótimo. A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Satanás, está escrito. Jesus usou isso em Lucas. Usou isso em Mateus capítulo 4, na tentação. Eu vou caminhar rápido por cada hora aqui. O cinto da verdade segura a armadura de Deus. Qualquer mentira que sair da sua boca, você perde o cinto da verdade. Toda a armadura cai e você fica nu diante do inimigo. Não existe para o cristão mentirinha ou mentira santa. Mentira é mentira e é pecado. E o diabo é o quê? O pai da mentira. A cada 24 horas devo pedir a armadura de Deus, por causa do pão que eu já falei para vocês. Então peça a armadura de Deus a cada 24 horas, porque a guerra é violenta. Não tenha medo do inimigo, ainda que ele pareça mais forte que você. A Bíblia manda se fortalecer no Senhor. 85% da população mundial sofre de algum tipo de fobia. Medo. Medo de morrer, medo de perder, medo de sofrer e medo. O conselho do Senhor é não temas. Deus nos chamou para vencermos gigantes. Não tenha medo de nada. Ok. Essa foto aí, ao mesmo tempo que ela pode ser verdadeira, mas ela não é tão verdadeira. Por quê? Porque Jesus já venceu. Jesus já venceu. Pode fechar sua Bíblia. Jesus já venceu. Jesus passou para a igreja autorização para a igreja lutar contra o inferno. Nas próximas semanas, eu vou estar falando sobre educação financeira.
Vamos falar sobre emprego, trabalho, investimento, empresas. Vamos falar sobre a crise mundial. Vamos falar sobre muitas coisas que você pode fazer na sua vida. Existem algumas pessoas que elas acham que o simples uso da fé pode trazer prosperidade. Não. Outras pessoas acham que o trabalho, não porque eu vou trabalhar e tal. Você pode trabalhar, conseguir conquistar, mas pode perder tudo. Então é necessário um equilíbrio. Nós vamos falar sobre isso. Então existe uma guerra, gente. Essa guerra é entre o ser humano e as forças das trevas. Eu queria que você ficasse de pé para a gente poder orar. Eu creio que você entendeu muitas coisas hoje. Você tem autoridade sobre a sua vida e você tem autoridade sobre aqueles dos quais você tem aliança. Um filho nunca tem autoridade sobre seu pai. Por mais que ele brigue com o pai, com a mãe, discorde, você vai ser prejudicado. Não faça isso. Uma ovelha, por mais que ela brigue com o seu pastor, discorde do seu pastor, ela nunca terá autoridade sobre o seu pastor, porque existe uma unção de Deus. Por isso que ninguém pode caminhar sozinho. Eu tenho 2 pessoas que cuidam de mim. Eu tenho 2 pessoas que cuidam de nós na igreja, que é o Jair, meu discipulador, qual me ensina sobre célula, discipulado, etc, etc. E o Paulo Leirós, que foi quem me ungiu com unção apostólica, que me fala sobre guerra, sobre oração, sobre essas coisas. Por quê? Porque eu não posso caminhar sozinho. Eu, mesmo sendo pastor, mesmo ensinando para pastores, ministrando a pastores, eu não posso tomar a decisão que eu quero. Eu sempre preciso de um conselho. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Então eu preciso de alguém que me aconselhe, que me ensine, que me ouça. Alguém ao qual possa abrir minha alma, meu coração, para que eu esteja como um guarda-chuva, sendo protegido das setas do inimigo. Talvez você esteja aqui e você tenha uma visão errada da igreja, ou do pastor, ou da liderança. Deixa eu falar algo para você. Não existe igreja perfeita neste mundo. E talvez você esteja aqui, você já passou por 5, 6, 7 igrejas. E cada igreja que você passou, você arrumou um problema. Quero te dar mais um conselho. Aqui você vai arrumar mais um problema. Por quê, pastor? Porque às vezes nós achamos que temos problemas, mas na realidade nós somos o problema. E se você teve um problema com alguém que tinha ou tem autoridade sobre você, isso acarreta uma maldição, você está desprotegido. Então você tem que conversar com o seu pastor, vá lá, fala pastor, se humilhe, eu vim aqui, eu errei, eu falhei, eu pequei. Não, mas a culpa foi do meu pastor, a culpa foi de um líder, meu filho. Saul estava errado. Mas alguém chegou e falou assim, Davi, mata esse homem. Quer que eu mate ele para você? Davi falou assim, ficaria eu impune se tocar no ungido do Senhor? Perguntaram assim, quem que vocês querem que eu solte? Pilatos. Barrabás, ladrão, ou Jesus? Não. Jesus manda matar. Aí Pilatos trouxe uma tigela de água, lavou as mãos e falou assim, olha, eu estou isento do sangue desse justo. Olha a conversa dos judeus. Caia sobre nós os nossos filhos, o sangue dele então. Assumiu a culpa. Nós conhecemos a história de Hitler, que matou cerca de 6 milhões de judeus. Stalin, na Rússia, e alguns outros países. E nós falamos Hitler, nazista. Alguns chamam ele de anticristo, concordo. Hitler, filho do demônio, aquilo era o capeta quase em pessoa. Não estou defendendo ele. Amém? Amém? Fui claro? Porém, os judeus disseram, caia sobre nós o sangue desse justo e sobre os nossos, a nossa descendência. Irmão, olha para tua mão aí.
Cuidado para não ter sangue de ninguém na tua mão. Não brinca com isso. Deixa eu falar uma coisa para você, que aquele pastor da Uganda falou aqui. Quem lembra daquele, o Peter, né? Peter, o nome dele? Como é que era o nome dele? Seu irmão de sangue, Zé. Hã? David, pastor David, que veio da Uganda, pregou aqui. Ele disse assim: não entre numa guerra que não é sua. Você não entendeu? O povo judeu trouxeram sobre eles mesmos, escute isso, consequência pela sua decisão errada. Meu filho, minha filha, você que está aqui, nunca se levante contra uma autoridade, seja seu pai, sua mãe, seu patrão, seu irmão mais velho, seu pastor, o médico que cuida de você, o juiz de direito da cidade, o prefeito da cidade. Não, mas esse prefeito é do demônio, pastor. Não diga isso. Ele é uma bênção porque nós precisamos dele sendo abençoado por Deus. Não estou defendendo um político aqui não, pelo amor de Deus. Nem gosto. Aí fica pra lá. Mas eu estou falando sobre nível de autoridade. Amém? E às vezes você está aqui e, pastor, eu preciso de libertação. Não, você não precisa de libertação. Você precisa de arrependimento e consertar coisas que você deixou pendente lá. Volta lá, conserta as coisas com teu pai, conserta as coisas com a tua mãe, conserta as coisas com teu antigo pastor. Volta lá, conserta. Uma vez nós tivemos um caso aqui na igreja, a pessoa falou: pastor, eu quero consertar, mas sozinho eu não consigo. Eu falei: então pega o discipulador, ou o líder de setor, ou o líder da área, ou um dos pastores, e vai lá. Aí ele pegou alguém, um terceiro, para ajudar. Faça isso. Vá lá, meu filho, arruma as coisas. Sabe por quê? Sua vida, ela está na sua mão. Você vai escrever sua história. O pastor Patrício estava me contando, que ele contou um pouquinho do testemunho dele. O Guilherme também, né? O Guilherme contou um pouco do testemunho dele para vocês lá. E eu estava lembrando algumas coisas que aconteceram na minha vida, que trouxe benefícios e que trouxe prejuízos. Hoje eu consigo entender isso. Eu quero orar por você, e eu quero orar com você. Talvez você precise realmente que alguém te ajude a falar com aquela pessoa, falar com aquela pessoa que tinha autoridade e que você desonrou, desrespeitou. Olha para suas mãos agora, diga assim: Pai, no nome de Jesus, eu não quero ser culpado do sangue de ninguém. Eu quero, Senhor, ser um filho ou uma filha agradável a Ti, que te dá prazer. O Senhor disse para Jesus: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. Pai, limpa minha mão, limpa meu coração, lava-me, purifica-me, santifica-me, renova, Pai, a minha alma. Me perdoa pelas vezes que eu afrontei pessoas que tinham autoridade sobre mim. Eu me arrependo. Limpa-me, Senhor, com sangue precioso de Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida, a minha alma, meu coração a Ti, no nome de Jesus. Fala com Deus agora. Talvez pessoas que estão aqui hoje têm feridas na alma, estão colhendo uma colheita que não deveriam, mas Deus está dizendo para você: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Diga para Ele: Senhor, eu me humilho diante de Ti. Reconheço que errei, que murmurei, que reclamei. Reconheço, Senhor, que falei demais. Reconheço, Senhor. Diga para Ele: reconheço, Senhor. Diga para Ele: eu reconheço. Diga para Ele: limpa as minhas mãos, limpa o meu coração, limpa a minha vida. Diga para Ele. Diga para Ele, diga para Ele, diga para Ele. Talvez você julgou mal seu pai, sua mãe, seu pastor, sua pastora, seus líderes. Talvez você julgou errado o seu patrão. Talvez você julgou pessoas que você não tinha autoridade para julgar. Você tocou em pessoas que você não poderia ter tocado. Você trocou as bolas aí, querido. Deus não quer isso para você. Pai, no precioso e poderoso nome de Jesus, nós entramos na Tua presença em oração agora. Meu Deus, eu quero, meu Pai, em nome de Jesus, pedir que a unção do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, toque toda pessoa que estiver aqui. Pessoas que estão presas em pecados, em iniquidades, em transgressões. Pessoas que estão, Senhor, com o coração apertado. Pessoas que estão, Senhor, com dores, doenças, enfermidades. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que perderam, Senhor, o seu emprego. Pessoas que perderam seus cônjuges. Pessoas que perderam seus filhos. Filhos que perderam seus pais. Pessoas, ó Pai, que estão nessa igreja hoje, Senhor Deus. E elas deixaram, Senhor Deus, um problema lá com o antigo pastor. Elas vieram para cá, Senhor. Mas, Senhor, elas desonraram homens e mulheres que são de Deus. Elas geraram lágrimas, elas geraram feridas na alma. Mas em nome de Jesus agora, Senhor, nós entramos em uma arena espiritual, Senhor. Nós entramos em uma guerra espiritual. O Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor me deu armas de guerra. O Senhor me deu a armadura do Senhor e a proteção do Senhor. E agora, Senhor, eu invado o mundo espiritual em favor dessas pessoas, guardado e protegido pela armadura do Senhor. No precioso nome de Jesus, nome que tem poder nos céus e da terra, eu quero que os anjos de Deus nesse momento, anjos de Deus agora que são anjos de guerra, anjos de Deus, comece agora a quebrar jugo de dor, jugo de doença, jugo de enfermidade, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que anjos são, Pai, armas de apoio. E a Tua palavra diz que os anjos, Ele obedece a Tua voz. Então, Pai, envia anjos agora neste lugar. Envia anjos para ministrar. Envia anjos com a espada desembainhada agora. Envia anjos com azeite para curar feridas. Envia anjos com a espada para quebrar correntes, para arrancar pessoas que estão presas, pessoas que estão aprisionadas. Prisão, Senhor Deus, de pecados, seja pornografia, seja adultério, seja homossexualismo, seja lesbianismo, seja vício. É o vício da droga, é o vício do cigarro, é o ódio, é a raiva, é a dor, Senhor, é a dor na alma, é a dor no espírito, é a dor no coração. Oh, meu Deus, essa pessoa que tem uma mágoa no coração, essa pessoa que tem ira, essa pessoa que tem desejo de vingança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com a autoridade apostólica e profética que o Senhor me deu, eu levanto a minha voz, eu levanto as minhas mãos aos céus e eu peço em nome de Jesus, traz libertação nesse lugar, quebra as cadeias, quebra as correntes, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda força do inferno seja quebrada na vida desse homem, dessa mulher, na vida dessa pessoa. Todo espírito de pobreza, de fracasso, de miséria, em nome de Jesus eu me levanto agora, Senhor, na autoridade poderosa da Tua palavra, na autoridade do nome poderoso de Jesus. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra, debaixo da terra, por causa do nome de Jesus. É nesse nome que eu amo, é nesse nome que eu clamo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pessoas que ficaram ofendidas, magoadas, pessoas, Senhor Deus, que estão com o seu coração ferido, o seu coração machucado, em nome de Jesus, cura esse coração, cura essa alma, renova essa alma, em nome de Jesus. Eu arranco você dessa prisão espiritual agora. Eu digo, sai pra fora agora. Assim como Lázaro, eu digo, sai pra fora dessa prisão.
Sai para fora dessa prisão. Vem agora para a liberdade. Vem agora para a libertação. Vem agora para ser livre. Onde houver, Senhor, uma pessoa presa, onde houver um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, uma criança que está preso, Senhor, a pessoa que ficou presa, Senhor, dentro daquele guarda-roupa, debaixo daquela cama, dentro daquele armário, a pessoa que ficou presa, Senhor Deus, naquele pecado, a pessoa que ficou presa lá naquele passado, naquela ofensa, a pessoa que ficou presa, eu arranco você daí agora. Eu sou ministro de Deus, eu tenho autoridade para isso, eu tenho autorização de Deus para libertar você. Ele me deu poder, Ele me deu autoridade, e nessa autoridade eu oro, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: sai dessa prisão agora, sai dessa prisão agora, menino, sai dessa prisão, menina, sai dessa prisão, meu irmão, sai dessa prisão, minha irmã. Sai daí agora, sai da favela agora. Deus não quer que você viva mais na favela. Deus não quer que você viva mais no Egito. Em nome de Jesus. Sai agora daí, sai agora daí, sai agora daí, em nome de Jesus. Você se decepcionou com aquele namorado, você se decepcionou com aquela namorada, você se decepcionou com seu marido, com a sua esposa, você se decepcionou com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe. Mas Deus está dizendo: sai dessa prisão, sai dessa prisão. Ele quer você livre, Ele quer você livre, Ele quer você livre, Ele quer você livre. Sai da prisão agora, irmão, sai da prisão agora, irmã. Levante a sua voz em oração, levante a sua voz em oração e diga: eu saio dessa prisão em nome de Jesus. Sai da morte agora, sai do esquecimento agora, sai da tristeza agora, sai da depressão agora. Você construiu muralhas, só muralhas. Quebra as muralhas e construa pontes, construa relacionamentos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é uma pessoa, todo mundo que se aproxima de você, você se fecha. Todos que se aproximam de você, você se fecha. Abra o seu coração para ser feliz, abra o seu coração para vencer, abra o seu coração para conquistar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus tem um homem para você, Deus tem uma mulher para você, Deus tem uma família para você, Deus tem um trabalho para você, Deus tem um emprego para você, Deus tem prosperidade para você, Deus tem alegria para você. E no nome de Jesus, eu arranco você daí, eu arranco você daí, eu arranco você de Jerusalém. Olha para mim, levante tuas mãos para o céu. Diga assim: Senhor, coloca nas minhas mãos a unção do profeta Isaías, o qual diz que a unção de Deus, ela quebra, ela despedaça todo jugo. Olha o que você vai fazer. Pastor Hélio, segura o microfone para mim. A Bíblia fala que a unção despedaça o jugo. Cruza a tua mão assim. Isso, põe aqui atrás. Isso, no pescoço. Olha para mim. Põe. Diga assim: conforme a palavra de Deus, o profeta Isaías disse: a unção de Deus despedaça, ela quebra todo jugo do inferno sobre a minha vida. Pai, no nome de Jesus, eu ordeno agora que esse jugo seja despedaçado em nome de Jesus. Olha para mim, não tira a mão não. Como ministro de Deus, eu vou ministrar sobre você. Você vai quebrar todo o jugo: medo, tristeza, opressão, doença, miséria, fracasso. Eu não sei. Pastor, eu sou tímido demais. Na realidade, às vezes você é covarde. Então você vai quebrar. Você vai falar: em nome de Jesus, eu quebro agora esse jugo do medo. Eu quebro esse jugo da diabetes. Eu quebro esse jugo da doença, não sei do que. Você vai falando. Amém? Comece a falar agora. Em nome de Jesus. Pode cantar, pastor Hélio. Fala. Eu quebro agora esse jugo de enfermidade.
Dor, doença, enfermidade. Dor nas costas, dor na coluna, dor no estômago, dor nas pernas. Saltando sobre os Quebra agora. montes. Quebra agora. Homossexualismo, lesbianismo, opressão, depressão, medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo do desemprego, medo de passar fome. Quebra, quebra, quebra agora. Quebra. Timidez, angústia. Quebra agora, quebra agora. Usa a autoridade que Deus te deu. Isaías capítulo 10, versículo 27 diz que a unção de Deus, ela quebra todo jugo. A unção de Deus quebra todo jugo. A unção de Deus quebra todo jugo. Quebra, quebra. Quebra agora em nome de Jesus. Quebra agora em nome de Jesus. Te esperando para dançar. Faça com que o poder vai. Onde houver um jugo, onde houver uma pessoa aprisionada, onde houver uma pessoa angustiada, oprimida, deprimida, desesperada, onde houver um espírito de morte, um espírito de homicídio ou de suicídio, onde houver uma pessoa presa, lá no túmulo, lá no cemitério, lá na encruzilhada, onde houver uma pessoa presa, aprisionada, quebra agora, vai quebrando o seu jugo geracional, vai quebrando em nome de Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, toda timidez, toda covardia, toda tristeza, toda opressão, vai quebrando agora, toda dor, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus. Essa pessoa que construiu barreiras, ela construiu muralhas, vai quebrando as muralhas, vai quebrando as muralhas, vai quebrando as muralhas, vai quebrando, Pai, em nome de Jesus. Anjos de Deus, anjos de guerra, anjos de fortaleza e poder, em nome de Jesus agora. Eu dou uma ordem, eu dou comando agora, na unção do Espírito Santo, na unção apostólica e profética do Senhor Deus agora. Eu arranco todas essas pessoas agora, eu arranco, Senhor Deus, em nome de Jesus, da prisão, eu arranco da prisão, eu arranco da angústia, eu arranco da depressão, eu arranco do medo, eu arranco do desespero, eu arranco da miséria, eu arranco da pobreza, eu arranco agora todo espírito de covardia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo espírito de abuso, em nome de Jesus, eu arranco agora, em nome de Jesus. Sejam quebradas agora todas as correntes, sejam quebrados todos os julgos agora, sejam quebrados agora, espírito de confusão, de divisão, de dissensão, de inimizade. Solta! Solta essa pessoa miserável! Solta a alma, solta a mente, solta o coração, solta em nome de Jesus, a autoridade que Deus me deu, o poder que Deus me deu, solta, 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 onde você estiver agindo, espírito religioso, espírito de engano, espírito maligno, na alma, na mente, nos sonhos, espírito que coloca pesadelo, é você, espírito do inferno, é você que diz que é incubo, é você que diz que é súcubo, é você que diz que vai matar, que vai destruir, eu arranco você daí, espírito de morte, espírito de suicídio, eu arranco você daí, espírito de miséria, de cegueira espiritual, de surdez espiritual, espírito maligno que afronta, em nome de Jesus, eu tiro você daí, e eu digo agora, seja quebrado todo jugo do inferno, seja quebrado em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo jugo do inferno seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. Levanta as tuas mãos agora e diga: eu sou livre. Agradeça a Deus, glorifica a Ele. Levanta as suas mãos, agradeça, glorifica, glorifica, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus.
Glorifica o nome dele, a ele honra, glória, louvor, adoração. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas, comece a glorificar o nome de Jesus. Eu quero ouvir você exaltando o nome de Jesus, nome que tem poder, nome que tem poder, os céus da terra, debaixo da terra. Toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é o Messias, ele é Rei dos Reis, ele é poderoso, ele é glorioso. A ele honra, glória, louvor, adoração. Glória ao nome de Jesus, glória a esse nome. Ele comancheter, ele baixaia, procure mancheter, ele canta. Glorifica, glorifica, exalta, louve, adora. Reconheça ele como Rei, como Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Emanuel. Ele é Deus que traz você a liberdade. Você é livre! Você é livre, você é livre. Em nome de Jesus eu declaro liberdade. Eu profetizo saúde, eu profetizo alegria, eu profetizo paz, eu profetizo portas abertas, eu profetizo trabalho, emprego, eu profetizo inteligência, eu profetizo conhecimento, eu profetizo uma vida nova para você. Sou livre. Declare! Declare que você é livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante a sua mão, levante a sua mão e diga: eu sou livre. Eu sou. Levante sua voz e diga: do sangue de Jesus. De Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Aleluia. Feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Diga pra ele: você é livre. Declare, profetize: você é livre. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Dê aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Somos livres. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres. Nós somos livres. Alguém diga amém. Amém. Diga: eu sou livre. Deixa eu te abençoar para voltar para casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Que você tenha uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória, de conquista. Portas estarão abertas esperando por ti.
reconciliação, paz, mudança. Eu te abençoo como ministro de Deus, no precioso e poderoso nome de Jesus. Quantos são livres, digam amém. E dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Amém. Bom domingo para você. Deus te abençoe. Dê um abraço nesse irmão do lado aí. Cadê minha imagem do abraço? Põe lá. Dê um abraço nessa pessoa. Diga para ela, vai em paz, Deus te abençoe. Até terça-feira no Tadel. Até domingo no culto de celebração. Vai com Deus. E nos lava dos pecados. Deus te abençoe. E nos traz restauração. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus.